Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, vamos ao tema, imagine. Olha, o tema de hoje é maravilhoso. Nunca se havia falado em 2000 anos. Digo, da forma que vamos falar hoje. Já mencionamos levemente aqui nos últimos 10 anos, mas hoje estamos entrando no assunto. E o tema é a grande nuvem de testemunhas. E isso tem uma revelação tremenda. Olha, agora mesmo estão nos vendo pela internet pessoas que entram do FBI, pessoas se metem do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, se metem a investigar. Nós estamos debaixo de investigação. Faz anos, estamos debaixo de investigação. E de fato, meu telefone está no nome de outra pessoa e não sabe quem é esta pessoa e não vão conseguir. Porque antes, quando estava em meu nome, soava um estranho aí, um bim-pão. Ei, o que acontece? Parece uma máquina dessa eletrônica. Mas estamos debaixo de investigação e é bom que nos investiguem. Porque se são elegidos, começam a escutar e dizem: espera, isso aí não é como aqueles religiosos, nem aquele. Isso é diferente. E você vai comprovar que isso é diferente. Hoje você vai comprovar. Hoje você vai dar testemunho da beleza que é esta palavra na mente de um abençoado. Assim que vamos buscar Bíblia a seguir, Hebreus capítulo 12. Hebrew chapter 12. Hello! Vamos começar em inglês para recordar os velhos tempos. Olha! Bom, eu comecei pregando em inglês, mas depois me trouxeram o espanhol. Parece que Deus fala espanhol, não? Parece que esse é o idioma que ele mais ama. Hebreus capítulo 2. Não se esqueça, amanhã às 9 da manhã. Coloque um papelzinho aí na geladeira, onde você se penteia, onde você se maqueia, às 9. Para escutar este programa que está excelente. Pela manhã eu estava tão excitado com esse programa que terminei chegando aqui de pijama. Diz o verso 1: portanto, nós também, tendo ao nosso derredor tão grande, olha, os escolhidos são muitos, tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, os pecadores que nos assediam, porque você não está em pecado, o teu pecado já foi tirado. De todo o peso, essas coisas que te trazem preocupações, que você segue se metendo num problema e no outro, e diz: até quando eu vou levar este peso que tem ao meu redor? Quero resolver, quero sair do problema, não? Que bom é sair de coisas que te molestam, verdade que sim. E as vai eliminando até que tudo fica aliviadinho. Depois levanta tranquilo, planifica com mais tempo. Não se meta mais em problemas. Todo o peso do pecado que nos assedia e corramos com paciência. Olha, tem que correr com paciência. Isso não é apurado. Olha que eu tenho que esperar por um abençoado 4 anos escutando, e quando entra, fazem o sinal da cruz. Imagine quanto que eu tenho que esperar por um.
No sistema por aí chegam por montões, mas aqui eu tenho que esperar com paciência. Esta é uma carreira que eu tenho que correr com paciência. 18 anos para ter a vocês. Digo, e os de fora? Já se multiplicaram muitos, não? Por fora são milhares e milhares de pessoas cortados por esta palavra. Panamá está forrado de literatura por todas as partes. Já no Panamá estão dizendo, que é isto? O aeroporto por esses dias vai estar... Todo mundo vai se inteirar o que é Crescendo em Graça. Então isto é uma questão de paciência. Isso não é nada apurado. Aqui você não pode fazer nada apurado. O que você não entende hoje, não se apresse, porque Deus um dia vai te dizer. Tem que ver, até que passe a leve. Coloque no departamento de espera. Logo entende uma coisa, logo outra. Com calma, porque Deus está tratando contigo. Diz, e corramos com paciência a carreira que temos por diante. Assim que temos ao nosso derredor, as pessoas que morrem não vai para nuvens bem altas, elevadas. As pessoas que morrem, simplesmente que ao tirar-lhe o corpo, ficam aqui na terra, em espírito. Seu espírito está, como diz aí, ao nosso derredor do quê? Ao nosso derredor? Eles gostam de ver aos abençoados dizendo, abençoado e completos. O diabo foi destruído. Estou limpo, sem mancha, não me falta. Eles gostam tanto ao nosso derredor, por quê? Eles gostam de escutar a palavra do Senhor, porque eles são testemunhas, estão se educando agora. Com o que nós ensinamos, eles se educam. Eu imagino que essas cadeiras, será que aqui há cadeiras vazias porque eles se sentam? Bom, eu não sei se eles precisam sentar, mas estão ao nosso derredor e são testemunhas. Testemunha é um que busca evidência. Agora veja, essas testemunhas são as mesmas nesse mesmo capítulo do verso 22. Porque recorde que isso tem um contexto. Veja o verso 22 o que diz. Deste mesmo capítulo. Senão que vos haveis acercados ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo. Isto é uma cidade, porque é uma nuvem grande. A palavra nuvem implica que as nuvens se veem, são grandes. E no passado, quando não havia asfalto, pavimentos, e se reuniam, por exemplo, uma multidão de 5.000 pessoas, levantavam a poeira, porque havia muita poeira e levantavam uma nuvem. Então se dizia, olha, está vindo um monte de gente por aí, veja a poeira que levantou. Era uma nuvem de poeira. Acontece que isso é uma nuvem de testemunhas, não de poeira. De testemunhas, diga, de testemunhas. Então Paulo disse que essa nuvem de testemunhas também existe. Disse, a companhia, verso 22. Senão que vos haveis acercado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém, não a terrenal, senão qual? A celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, milhares. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Espíritos o quê? Feitos o quê? Aonde perderam sua perfeição? Quando lhe deram corpo. E onde adquiriram sua perfeição? Quando foram iluminados. Você é um espírito justo feito perfeito. Seguro que você ainda tem corpo, mas os que morreram perdem o corpo. E então, isto é uma congregação de espíritos. Com isso que estamos tratando. Isso não é qualquer igrejinha de aleluia e passa por aqui, manda fogo, Senhor. Não, isto é uma educação. Imagine-te, as coisas que estamos falando aqui têm um peso tremendo. Por isso, esses teólogos não entendem, dizem que somos loucos. Complicada essa gente. E o grande é que quando olham sua Bíblia, olha, aí diz. Por que nunca falamos disso? Porque não se revelou a eles? Não era para eles? Então diz que são espíritos justos, feitos perfeitos.
Jesus, o mediador do novo pacto, e o sangue derramado que fala melhor do que o de Abel. Abel é a semente de salvação e Jesus vem dessa linha de Abel, mas o sangue de Jesus é melhor do que o de Abel, porque foi sangue para tirar teu pecado. Então, essa nuvem de testemunha, atente-me bem, que agora vamos entrar em revelação. São 3 nuvens. Está a nuvem antes de chegar à lei, os 450 anos de Adão até Moisés. Aí morreram um sem números de pessoas onde não havia lei, mas que morriam e, como eram escolhidos, formavam uma nuvem de testemunhas, mas sem conhecimento da lei, como nosso pai Abraão, que quando morreu não existia lei. Logo vem a segunda nuvem, que é desde Moisés até Jesus Cristo, aonde os que morriam pensando que iam ser condenados, porque ninguém pôde cumprir a lei, ninguém. Veja que Cristo teve que vir a cumprir a lei, porque ninguém havia podido cumpri-la. Por isso foi que ele morreu, porque ninguém pôde cumprir este pacto. Então os que morriam neste tempo se formaram outra nuvem. Por isso é que diz a grande nuvem de testemunhas, pois estamos falando de um espaço de milhares de anos. E então, depois que Cristo morre, então volta outra nuvem, se forma outra nuvem de testemunhas, que são pessoas que morreram e sabe o que descobriram? Que não havia pecado e eles se sentiam pecadores. Pois quando Cristo morreu, diz que tirou o pecado do meio. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morre e tirou. E quando eles morreram debaixo dos grandes ensinos desses falsos católicos, aonde eles pagavam, como se chama? Indulgências. Recorde-se, eles pagavam indulgências, os que tinham dinheiro pagavam ao padre. O padre dizia: meu filho, teus pecados são perdoados. Para depois, quando morriam, dizer: olha, paguei indulgência e já estava paga, não havia pecado. Quantos morreram debaixo dos efeitos daqueles grandes desenhos como o Inferno de Dante, e pensavam que havia um demônio com um tridente assim e umas pontas levantadas assim, e quando morreram descobriram que isso não existia tão pouco. Mas eles não foram aperfeiçoados. Diz aí, no mesmo capítulo 12, você tem a Bíblia aberta. Veja o que diz no verso 39. Veja, o verso 39. 11:39. 11:39, o que diz? E todos estes, ou seja, essas 3 nuvens testemunhas que morreram, que se conheceu, a primeira nuvem se conheceu como o seio de Abraão. Depois a segunda nuvem se conheceu como o abismo, que separava, que havia um abismo. Recorda de Lázaro, quando morreu? E lhe pediu que molhasse-lhe a língua porque estava num tormento. Pois então, quando isso acaba, quando Cristo morre, ressuscita e faz todas as coisas novas. Então diz: e todos estes, ainda que alcançaram bom testemunho mediante a fé, não receberam o prometido. Todos esses profetas, todos morreram e não receberam nada. Simplesmente se iam a nuvem ao seio de Abraão esperar em espírito. Eu imagino que estavam aborrecidos em espírito, pois não receberam o prometido. Veja o que diz: e não receberam o prometido, provendo Deus alguma coisa melhor para nós, depois da cruz. Disse: para que não fossem eles aperfeiçoados à parte de nós. Foram aperfeiçoados eles? Claro. Estamos nós aperfeiçoados? Pois diz aí que para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós, se esperou que Cristo fosse à cruz quando morreu e ressuscitou. Todos fomos aperfeiçoados. Você está agora mesmo em um estado de perfeição. Você não se pode ver como um pecador. Se você se vê como um pecador, está perdendo tempo. Ou se quer considerar-se pecador e sente-te culpado, Deus meu, pois quando morre, você vai descobrir que não havia nada. Todos imaginam assim. Você sabe os pastores que estão abusando das ovelhas por aí?
Olha, eu fui numa campanha em Boston, onde havia um evangelista bem conhecido, e um teatro cheio assim. Então disse: irmão, olha, eu vou orar agora e eu vou sacar os demônios dessa senhora. E o que estiver frio, quando eu expulse, se você estiver frio, o demônio vai entrar em você. E eu me escondi debaixo de um piano. Porque a mim me enganaram também. Quando esses demônios, Cristo há 2000 anos atrás destruiu a todos, e este me ameaçando com eles. Pastilhando. Você sabe quem é? Esses são os enganos de atualmente. Miami ainda está cheio de enganadores. São pastores, se chamam agora até apóstolos. Agora está surgindo isto. E estão em todas as esquinas de Miami, e tem templos bonitos, e você os identifica porque tem uma cruz, ou a tem trepada lá, ou a tem aqui. Símbolo de maldição, a cruz. Todos são uns enganadores, e a todos vou tapar-lhes a boca, com tempo. Digo, com paciência, com paciência. Toma tempo. Porque, bom, para tapar a sua boca, veja quanto eu esperei. Para eu te convencer, olha que você deu trabalho. Aqui a gente que deram um trabalho, mas veja que facilzinho. Agora estão convencidinhos, está como uma ovelhinha já. Está tranquilo. Você já não tem medo. A princípio, estava tremendo. Tudo é na mente. Se te limpou a mente com o evangelho, a palavra retornou e não retorna vazia, e você está tranquilinho aí, dorme tranquilo. Até apaga a luz já e não vê coisas. Então, diz aqui que quando uma pessoa morre, escute isso. Te interessa a vida depois da morte? Quando uma pessoa morre, depois que Cristo ressuscitou, logo morre. Imediatamente tem entrada a nuvem de testemunhas. Seu espírito sai do corpo, te queima o corpo, te cremam. Como é que é isso? Ou te enterram e apodrece os ossos e o corpo, mas o teu espírito imediatamente se separa e vai à nuvem de testemunhas. Por lá pegam uma missa e fazem missa do galo, missa de não sei o que, e depois que tem que intervir, uma intervenção aí que fazem para que teu espírito se limpe. O católico diz: não, tem que ir ao purgatório. Cristo não fez o suficiente, tem que expurgar teus pecados ainda. Te mente. O pastor evangélico diz: bom, eu não sei se está no céu porque eu vi fazendo isto. E a probabilidade que antes de morrer, esses pastores às vezes fez algo e não se sabe se o pastor está também no céu porque a ele passou algo. Mas a verdade bíblica é que logo um espírito sai do corpo e vai à nuvem de testemunhas, conhecido como paraíso, onde levaram o ladrão. Que bom, esse sim que tem um bom testemunho. O ladrão, Cristo lhe disse: Hoje vai estar comigo no paraíso. E tudo isso que ficou para trás, porque eu fiz aqui em Jerusalém, olha, que eu roubei. Bom, isso foi em carne, e isso você já pagou. Olha só, onde é que você está? Você está de férias ou está numa cruz morrendo? Porque tudo que você semeia, você colhe. Então quer dizer que esta verdade da nuvem de testemunhas anula o purgatório, anula o limbo. E se a criança morre sem batizar, fica onde? Que limbo? A Bíblia não fala disso. Quer dizer que depois da cruz, logo qualquer pessoa que é escolhida morre imediatamente, vai para o mesmo lugar onde está Paulo,
onde estão... Diz que é uma grande cidade, isso é uma cidade completa. O que acontece quando você escuta o termo cidade, você pensa em Miami, em Brown, Holiday, Pound County, esses lugares. E isso sim que é uma cidade. Por quê? Porque é carne. Aquela sim que é uma grande cidade, porque está cheia de espíritos perfeitos. Verdade que você está em outra dimensão, você está em um corpo carnal, terrenal. Há corpo terrenal e há corpo celestial. Ou seja, uma cidade completa que você não vê por causa da condição física onde você se encontra. Tem pessoas que têm tido visões tremendas, que já viram. Teve gente que já morreu e regressou. E viram vida depois da morte. E isso são milhares e milhares de testemunhas. Agora eu não quero que você seja um cristão deste que crê em muitas filosofias, como crê na reencarnação, de que você está vivendo uma vida agora, de que vivesse antes, então sai pelo outro lado e vive outra. A Bíblia estabelece. Aí mesmo em Hebreus, vamos ao livro de Hebreus, verdade? Veja o que diz o capítulo 9, verso 27. E da maneira, diga, da maneira. Há uma maneira. O homem mudou as maneiras. E da maneira que está estabelecido para os seres humanos, que morram quantas vezes? Assim que você não viveu anteriormente, abençoado. Sim, eu tenho um tio que me disse que eu era um cavalo. E eu vivia em outra geração, pois isso é mentira, está estabelecido. O homem morre e depois juízo. E nesta questão de juízo, o que significa se é de salvação ou é de perdição. Então sim, se você é um abençoado, pois está estabelecido que morras uma só vez. Então isto anula a história de Lázaro. Havia um homem que uma vez vivia numa aldeia e morreu, e então quando apareceu lá na nuvem, pois pediu ao pai Abraão que molhasse a língua, pediu a um dos líderes da fé que molhasse-lhe a língua porque estava atormentado. Então se disse, não posso, porque é um abismo entre nós, eu não posso passar daqui para lá, nem de lá para cá. Todos esses contos antes da cruz terminaram. Depois da cruz, se anula todo isto de o purgatório, limbo, Lázaro, todas essas questões ficaram terminadas. Na consumação dos séculos, quando Cristo morre e muda todas as coisas. Agora vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Não, vou deixar este porque não vai me dar tempo. E este é um programa que vai sair pela televisão e eu quero aplicar esta última partezinha. Vamos à primeira carta a Tessalônica. Bem importante quanto à nuvem de testemunhas. Que vai ocorrer logo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e com isto terminamos. E eu espero que os que estão me vendo pela internet, pela televisão, escutando por rádio, sejam honestos e olhem suas Bíblias para ver se isso que eu digo está aí. Para que corrijam o que creram no passado. Sem dúvida, creram em coisas que ensinaram aos seus avós, a seus pais, que não tem base bíblica, que Deus não vai respaldar você nisso. Você pode morrer com todos os ensinos de seus pais e seus avós antigos e você não vai para lugar nenhum com isso. Isso é uma advertência. Então, primeira carta a Tessalônica, no capítulo 4, verso 13, e com isso terminamos. Diga, o tema, a vinda do Senhor. Veja o que diz. Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis acerca dos que dormem. Paulo usa o termo dormir aos que morrem, porque ele sabe que já não há morte. Cristo tirou a morte e trouxe a imortalidade, para que não se entristeçais como os outros que não têm esperança. Olha, você já viu o nosso funeral como é diferente no cemitério? Aí não há tristeza,
Há certa dor, mas a passamos. No funeral passamos as dorzinhas, mas logo enterramos, ficamos tranquilos. Em nossos funerais não tem isso, eu vou me jogar. Ei! Não. Porque há conhecimento e o conhecimento dita tudo isto. Agora, se você convida um familiar que não tem esse conhecimento, vocês veem que aí fazem uma miséria. Por não entender, porque estão tristes. Mas Paulo te escreve para que não se entristeça como os demais, que não têm esperança. Diga, eu tenho esperança. Sim, quando morre aí, esse teu familiar, fica chorando aí sem esperança. Por quê? Verso 14, porque se cremos, isso é, se cremos, você crê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus aos que dormiram com ele, nele. Pelo qual dizemos isto em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que haveremos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, falando de agora, com trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os do ministério Crescendo em Graça, os que vivemos, os que temos ficado, seremos arrebatados juntamente com ele nas 3 nuvens. Veja aí. Nas nuvens, para receber ao Senhor no ar. A palavra ar é ambiente. Ar, ambiente. Porque no ar não, no ar estão os aviões, os pássaros. No ar, para receber ao Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, confundi-vos uns aos outros com estas palavras. Que diz? Alentai-vos, abençoados. O que acontece? Você vai se confundir. Se esse é um material de escola dominical, isso é de criança. Isso é para que você o maneje assim, não é para que você se confunda. Se você se confunde, é que você é um ser abusado. Tem que te levar num departamento por aí de abusos espirituais. Não. Ovelhas abusadas. Lana Bills. Levar-te ao departamento de Lana Bills. Abuso de ovelhas. Que te trituraram a mente com missa, com rosário, com novenário, com quanto engano religioso desses romanos. E logo você fosse aos evangélicos. Chegaste à porta da confusão e te confundiram. Mas agora chegou ao redil das ovelhas. Vamos estar de pé. Saúde a teu irmão abençoado.